Bom dia, pessoal, aqui é o Marcão, espero que vocês tenham uma boa semana, um feliz sábado a todos vocês. Nós vamos mais um pouco ouvir a voz de Deus, né? Através do estudo da Santa Escritura. Vocês que estão presentes, os que vão depois assistir, que Deus dá entendimento dos altos céus, que o Espírito Santo nos conduz. Vamos fazer uma oração? Querido e bom Pai que está no céu, a nossa gratidão pela oportunidade que o Senhor nos dá nesse seu santo dia, nós poder ouvir a Tua voz através do estudo da Santa Escritura. Pedimos ao Senhor que vem fazer presente com os seus santos anjos, o Espírito Santo nos conduzindo, nos dando entendimento. É o que nós te pedimos agradecer em nome de Jesus. Vocês que já estão presentes, já pode pegar a Bíblia, uma canetinha com papel para anotar a passagem e vamos aprender junto aquilo que Deus quer que nós aprendamos. Hoje nós vamos dar início no estudo, fala o ministério dos anjos. E nós cerramos um estudo, vamos dar início em outro, e assim Deus nos vai ensinando, e o Espírito Santo conduzindo, e nós vamos aprendendo. Você já pode pegar no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 14 e 15. Assim, de que família fala o apóstolo Paulo em Efésios? De qual é a família que ele está falando? Ele pega e fala assim: por estas coisas, põe joelho diante do Pai, põe de joelho diante do Pai, que toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra. O apóstolo, então ele fala: por essas coisas me ponho de joelho diante do Pai, de que toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Qual é a família do céu? Os anjos, a terra, o ser humano. E Efésios, então, ele nos fala, mostra o apóstolo Paulo ajoelhando em oração ao Pai, reconhecendo como a origem de toda a família no céu e na terra. Esta passagem destaca a adoração e participação divina universal sobre os crentes e a intercessão pastoral de Paulo por fortalecimento espiritual. Então aqui ele vai fortalecer a parte espiritual e toda a família. Agora você pode abrir mais um pouquinho lá, fala lá em João 1,6, se vocês quiserem anotar, e 1 João 3,1, né? E ele fala assim: por que nomes são chamados os membros dessa família? Que nome é chamado os membros da família? E aqui ele nos fala: no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, no dia que os filhos de Deus, então essa família é chamada como filhos de Deus, né? Vende que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Esse dia que fala que dessa reunião era um tipo de um concílio, onde estava todo reunido, e Deus ali, e ali nós não está nesse estudo, mas eu vou dar uma fala assim, que aonde também compareceu Satanás, sem ser convidado. Apareceu lá de atrevido que ele é. E já foi chegando e lançando dúvida, porque Deus faz uma pergunta para ele: da onde você vem? Satanás fala: de rodear a terra. A função dele, com os seus anjos aqui, é rodear na terra e fazendo desordem. E Deus fala: se você tem visto o meu servo Jó, homem digno e temente a Deus, aí ele fala também: isso dá tudo para ele. Isso é para outra pensão, isso eu estou para adiantar. Agora o livro, o João ali, vocês podem ver assim que fala João 3, um ali nos fala, mas vamos ver João também, João 1,6, fala assim: narra o início de um tribunal celestial onde os filhos de Deus, os anjos, se apresentam ao Senhor, uma assembleia celestial, filho de Deus, referência-se os seres angélicos ou servidores celestiais que presta conta a Deus. E João 3,1 destaca
o imenso amor do Pai ao nosso chamado de filho de Deus. O grande amor que Deus nos tem, que nos chama como filho de Deus. E somos filhos de Deus. Ele que nos cria, Ele que nos sustenta, Ele que nos mantém, Ele nos dá o ar, nos dá a chuva, nos dá o sol, nos dá os alimentos, né? E às vezes a gente é só muito ingrato com tudo isso daí, mas tudo Deus nos dá aqui. Agora vamos lá para o finalzinho da Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 11. Por que nomes são nos comumente chamados, né? Como nome nós somos chamados, conhecidos, os que compõem a família do céu. Como nome nós é chamado, aqueles que compõem a família do céu. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. O apóstolo aqui, então, ele ouviu e viu, o céu abriu. E ele vê ali, então, muitos anjos, né? Ele vê ali muitos anjos ali. Esse capítulo descreve uma visão celestiais, aonde milhões de anjos, junto com os seres viventes, os anciões, rodeiam o trono de Deus. Eles cantam em alta voz que o Cordeiro Jesus Cristo, que foi sacrificado e digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força e honra, glória e louvor. Na visão de João, ele vê e ouve uma multidão inumeráveis de anjos, milhares de milhares, milhões de milhões, adorando aquele que, com grande voz, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto, e recebe o poder, riqueza e sabedoria, força e honra, glória e força de graça. João, então, ele vê aqui, então, uma multidão de anjos cantando, um coro celestial ali de anjos, cantando e falando: digno é o Cordeiro, Jesus Cristo, de receber esse louvor, de honra, porque ele foi morto pelos nossos pecados, ressuscitou e está lá no céu. Digo, né? Anjo, tem muitas tradições, fala de anjo, e dá nome. Por exemplo, a Igreja Católica, ela refere 3 nomes de anjo, outras igrejas também referem nomes de anjo, mas não fala em nome de todos os anjos, porque são milhões de anjos. A Bíblia nos dá, ela fala pouco em alguns nomes de anjo, né? A Bíblia menciona especificamente apenas os nomes de 3 arcanjos: Miguel, Gabriel e Rafael. Ela menciona praticamente esses 3 nomes. E aí ele fala assim, né? Aqui fala assim: Miguel, guerreiro, defensor, né? Gabriel, Deus é minha força, o Deus fala, né? A misericórdia, né? Rafael, Deus cura. Miguel seria o guardião do povo de Deus, o guerreiro contra o mal. Gabriel, mensageiro da força de Deus, aquele que anuncia. Rafael, o médico consolador, expressão da misericórdia divina. E aí tem outros anjos. Tem mais anjos? Tem. O João viu. São milhões de anjos, mas não dá o nome de todos os anjos. Da querubim, sarafim e assim por diante, mas não tem assim os nomes de todo. Mas você tem seu anjo da guarda, e eu tenho meu anjo da guarda. Os anjos estão cercando para o mal nos atingir. Então o poder que Deus manda ao nosso favor é muito grande, é muito maior. Agora, se for no livro de Gênesis, para confirmar outro negócio de anjo, vai lá no Gênesis 3, 24, vai lá no comecinho da Bíblia, Gênesis 3, 24. Existe anjo antes da morte daqueles membros da família de Deus? Existia anjo?
A Bíblia mesmo nos dá a resposta. Ele fala assim: expulsou o homem e colocou querubim ao oriente do jardim do Éden. Ele expulsou Adão e colocou querubim. Querubim, um das categorias de anjo. Então, tem anjo com várias funções, né? Deus põe cada um para ali trabalhar. Então, já provando que já existia. Por que foi expulso o homem do jardim? Deus põe o homem lá e dá uma função para ele, que era para ele tomar conta, mas não tinha muito serviço para o homem ali não, porque as folhas não caíam, não tinha praga, não tinha doença, os galhos de árvore não caíam com vento, né? Era um paraíso. Mas ele pôs assim: ó, vocês faz tudo, come tudo de fruta menos daquela. Porque se comer o dia que comer, morrerá. E Satanás, que é a função dele, que Satanás também era um anjo, que ele leva vários nomes, o dragão, a serpente, o pai da mentira, o enganador, né? Satanás e assim por diante, que ele leva vários nomes em cima dele. Ele veio e iludiu, então teve que o ser humano sair do jardim. Porque se eles ficassem no jardim, comessem do fruto da árvore da vida, eles não iam morrer. Então, para evitar isso, na divina sabedoria de Deus, eles tiram do jardim e colocam 2 anjos na entrada para vigiar. E ali Adão ia todo dia ali na entrada para olhar o que ele causou, a própria destruição do jardim da terra, porque Deus tirou o jardim da terra, e o que ia acontecer com ele, com Eva, e com o resto da raça humana por uma desobediência. É igual nós que, às vezes, desobedece alguma coisa, quer ver no trânsito, você desobedecer uma lei de trânsito, você vai pagar pelo aquilo que você desobedeceu. Você desobedece qualquer outra, assim, mas a lei do homem, nós devemos obedecer a lei do homem enquanto não atrapalha a lei de Deus. Então a lei do homem foi para cumprir, mas a lei de Deus é soberana, então tem que ali. Então, para a gente compreender isso daí, tem que obedecer a lei do homem enquanto não atrapalha a lei de Deus. E a lei foi feita para cumprir. Então, vamos cumprir. Se Adão e Eva tivessem cumprido a ordem, esse planeta é totalmente diferente. Não tinha essa destruição que nós estamos vendo. O amor não tinha esfriado. Não tinha peste, não tinha doença. O desrespeito não existia. Porque hoje o desrespeito é total. Dentro, às vezes, até da própria família. O amor esfria. Nós estamos vendo aí o que está acontecendo no planeta Terra por ganância. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Por cobiça, que foi o que Satanás fez quando ele estava no céu. Um anjo bonito, maestre do coral celestial, mas ele cobiçou, ele teve inveja, ele aplicou mentira, teve ganância, que ele chegou a falar que ele fazia um trono acima do trono de Deus. Como um ser criado quer ser maior do que o Criador. E ali causou tanta confusão que ele foi expulso. Caiu nesse planeta e não tem explicação por que ele não caiu em outro. Foi nesse planeta que ele obedeceu e ele começou a fazer a desordem que ele tem. Nós temos outros planetas cheios de seres viventes, seres humanos, que não pecou. O único planeta que desrespeitou foi esse daqui. E modo de desrespeito de um casal, estão pagando a consequência porque o inimigo está fazendo a desordem até hoje. Fazendo mentira, fazendo fofoca, ganância, cobiça, tudo isso está acontecendo. Mas um dia isso vai ter fim. Agora vamos voltar no livro de Jó, capítulo 38, versículos 6 e 7. Jó 38, versículos 6 e 7. Ali. Que testemunho é lançado da base da terra. Tem um testemunho. A Bíblia mesmo nos vai dando resposta. E ela fala assim: sobre o que estão fundados a sua base, o que lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntos
alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Quando não existia a maldade, juntava tudo. Olha, você vê que privilégio que Adão teve mais Eva, que foi o único ser que conversou com Deus e viu Deus, porque Moisés viu Deus pelas costas. Deus ia ali na virada do dia, ali com as 4 horas, Deus ia ali conversar com eles. Os anjos iam ali para cantar. Eu fico pensando os louvores que era cantado naquele jardim, Deus conversando. Adão, como é que foi o dia hoje? Eu falo, senhor, tudo tranquilo, olha, está uma beleza, né? Eu não tenho muito serviço aqui não, porque não tem sujeira, a folha não cai, os animais tudo sadio. E Deus conversando, não, Adão, mas foi para isso que eu criei, é isso aí mesmo. Aí Deus ia embora. No outro dia, 4 horas, Deus ali de novo, para conversar. Deus tinha prazer de ali conversar. E Deus tem o prazer de conversar conosco. Por mais que nós não está vendo Ele quer que nós converse com Ele. Que jeito que nós conversa com Deus? Nós contando a nossa situação para Deus, os nossos problemas, né? Se você não tem problema, você conversa com Deus agradecendo, que fala, olha, eu estou feliz, eu não tenho doença, eu não tenho dívida, eu tenho um lar, eu tenho isso. É isso que Deus quer, que você conta para Ele, abre teu coração para Ele e fala, pois é, filho, é para isso que eu te criei. Se você tem problema, conta para Ele e fala, filho, eu estou vendo o teu sofrimento. Jesus foi aí pagar essa dívida que era muito maior do que você está passando, mas não desiste. Eu estou preparando um lugar especial para você, que não vai ter mais essas coisas. E Deus quer que então, não faz ali, fala, sobre que estão fundados a sua base, o que lhe assentou a pedra angular. Quem é essa pedra? Jesus Cristo, onde os construtores rejeitaram. Quem os construtores? O povo de Deus ali. Por isso que Jesus fala, eu vim porque era meu e os meus me rejeitaram. Eu vim para que era meu e os meus não me quiseram. E o ser humano até hoje fica querendo rejeitar Jesus. Vamos voltar lá em Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 11. Vai repetir o que Paulo viu. Ele fala assim, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões e de milhares de milhares. Então está aqui, Apocalipse torna a repetir o que João viu. Rodeado do trono. O trono de quem? De Deus, onde Deus estava sentado. Olha que privilégio que o apóstolo teve, do céu abrir e ele vê. O céu abriu e ele vê. E o apóstolo teve outros privilégios, que está em Apocalipse também, quando ele fala que ele viu uma voz que conversava atrás dele. Quando ele olhou, era um ser, né? Tinha um cabelo branco. Aí ele vai dando os detalhes. Tinha 7 estrelas na mão, 7 de lado na outra. E o ser fala para ele, João, você vai escrever, eu vou te dar o significado dessa estrela e desses candelabros. 7 anjos, 7 igrejas, que num próprio estudo a gente pode estudar as igrejas que Deus pediu para o apóstolo escrever uma carta para as igrejas. E ali, então, ele viu, ouviu, para poder escrever. Vamos ler mais um versículo da Bíblia, aí no próximo estudo a gente dá continuidade. Agora você vai ali para o livro de Hebreus, se vocês quiserem anotar, Hebreus 12, 22, e também Daniel 7. Vamos abrir, vamos ler, então, Hebreus 12, 22, Daniel 7, 10, vocês anotem que o tempo nosso é muito rápido. Você vai assim, que disse Paulo quanto ao número deles? Que disse Paulo? Mas tende chegado ao monte Sião, a cidade de Deus, vi a Jerusalém, a celestial, incontável, hoste de anjo, incontável. O apóstolo não conseguiu contar. Ele fala que ele viu a nova cidade, a nova Jerusalém, e cercado ali de hostes, de anjos, inumerável. Ele não conseguiu contar, porque era muito. Por isso que ele fala que era milhões de milhões, milhares de milhares, ele não viu.
E quando fala Nova Jerusalém, quando Deus fazer uma nova terra e um novo céu, essa cidade vai ser colocada aqui na terra de novo, a Nova Jerusalém, a cidade aonde Jesus, essa é uma da terra, Jesus lá no monte olhou para ela e falou: Jerusalém, Jerusalém, como eu gostaria de juntar vocês debaixo das minhas asas, como uma galinha junto aos pintinhos. E o povo rejeitou. Então, meus queridos, aqui está a função dos anjos para nos proteger e Deus nos ensinar. Um abraço a todos, até o próximo estudo.